Oi, oi pessoal, vamos fazer então uma breve revisão sobre o conteúdo já estudado de radiciação, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, tivemos outras raízes também, mas vou fazer um breve resumo, né? E vamos também ver um exemplo de raiz aproximada. Então, lembrando que a radiciação é a operação inversa à potenciação. Então, a potenciação, vocês lembram, ela tem um expoente, aquele expoente indica quantas vezes essa base vai ser multiplicada por ela mesma para chegar à nossa potência. Então, o resultado da nossa potência, né? Então, a raiz quadrada é o inverso. Nesse caso aqui, a gente já tem o resultado e a gente está buscando a base, digamos assim. Então, vamos começar. Lembrando que quando não tem nenhum número em cima aqui do radical, esse, então, é 2, né? O nosso índice, é a nossa raiz quadrada. Então, quando não aparece nenhum númerozinho aqui, nenhum índice, a gente sabe que é 2. Então, esse símbolo aqui é o nosso radical, aqui fica o nosso índice, e esse número aqui é o nosso radicando. Então, vamos ver qual é a raiz quadrada de 81. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai ter como resultado 81? Então, a gente pode começar a testar, né? Para quem não sabe de cabeça, às vezes já lembra na tabuada, né? Ah, tanto vezes tanto é 81. A gente pode começar testando. Ah, vou no 6. 6 vezes 6, 36. Ah, então é mais acima, né? No 9. 9 vezes 9 é 81. Então, a nossa raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 81. Por isso que no início eu falei que a operação inversa da radiciação é a potenciação. Vamos fazer um outro exemplo aqui de raiz quadrada. Pessoal, aqui eu tenho uma fração dentro da minha raiz quadrada. Como a gente está trabalhando com raiz exata, então o meu resultado vai continuar sendo uma fração. Eu não vou botar em números decimais. Então, eu vou achar um número que multiplicado por ele mesmo dá 4 e um número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Então, aqui eu sei que 2 vezes 2 é 4 e 5 vezes 5 é 25. Aqui está o meu resultado da minha raiz quadrada exata de 4 dividido por 25. Fica 2/5. Não, lembrando que eu não tô pedindo uma raiz exata, então ela não tem vírgula, né? Vou deixar em fração mesmo. Vamos então para uma raiz cúbica, pessoal. Aqui eu coloquei também uma raiz bem que a gente está acostumado a ver já, né? A raiz cúbica de 27. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27? Então, aqui eu sei que... Vamos começar testando 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 27, vamos ver. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, não. Vamos para o 3, então. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 9 é 27. Então, a gente encontrou a nossa raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Porque eu sei que 3 ao cubo é 27. Vamos lá, então, para uma raiz quinta. Aqui a gente tem um radicando, lembrando que o radicando é esse númerozinho aqui que fica dentro do radical, né? O radical é o nosso símbolo aqui, e o 5 aqui é o nosso índice. Então, eu quero a raiz quinta de 243. Ah, poderia ir testando números? Poderia, mas vamos fazer então uma fatoração por números primos, que são os números divisíveis, os números maiores que 1, divisíveis por 1 e por eles mesmo. Então, vamos lá. Vamos lembrar quais os números primos, algum, né? 1, 2, o 2 é dividido por 1 e por ele mesmo. O 3 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 4 é primo? O 4 não é primo, porque o 4 eu consigo dividir por 1, por 2 e por 4. Então, tá. Então, como a gente
tá tratando um número ímpar aqui, nós não vamos conseguir dividir ele por 2, né? Senão vai dar um número com vírgula. Então, nós vamos começar dividindo ele por 3. Então, 243 dividido por 3 dá? Dá. 243 dividido por 3, 81. Vamos continuar. Consigo dividir o 3 ainda por o 81 por 3? Consigo. 81 dividido por 3 é 27. Vamos continuar. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 3 elevado no expoente 5, ou na quinta potência. Então, aqui a gente encontrou a nossa fatoração por números primos do número 243, que é 3 elevado na 5. Então, aqui, voltando, a nossa raiz quinta de 243 é 3, porque eu sei que se eu elevar o número 3 à quinta potência, o resultado vai ser 243. Então, pessoal, qualquer número vocês conseguem dividi-los fazer por fatoração, se vocês não quiserem ir testando, né? Mas tem uns que é mais simples, porque a gente já lembra só olhando, né, a tabuada. Então, vamos para uma raiz aproximada. Então, raiz aproximada é aquela raiz que não é um quadrado perfeito, porque ela não é uma raiz quadrada exata, ela é uma raiz quadrada aproximada. E a gente vai definir alguns padrões ali para começar a calcular. Então, a gente tem que definir o quadrado perfeito, né? Qual é a raiz quadrada exata que antecede, a antecessora e a sucessora da raiz de 180. Então, a raiz antecessora, a raiz de 180, é a raiz de 169, que ela é menor que a raiz de 180. Então, eu sei que a raiz de 169 é 13. Logo, eu sei que a próxima raiz que eu tô procurando aqui para ser a sucessora da raiz de 180 é a raiz quadrada, é o número multiplicado por ele mesmo, que dá um outro quadrado perfeito. Consequentemente, é o sucessor de 13. Então, o sucessor de 13 é o 14. 14 vezes 14, 196. Então, aqui eu sei que a minha raiz aproximada de 180 vai estar entre o número 13 e o 14. Aqui, deixa eu arrumar aqui para não ficar confuso. Então, o meu número ele vai ser maior que 13 e menor que o número 14. Então, ele vai ser um número com vírgula, a gente vai procurar um número com uma vírgula, uma casa decimal após. Então, eu vou começar 13.1, 13.2, aí nós vamos testando, tá, pessoal? 13.3, 13.4. Lembrando que eu não tô procurando, eu tô procurando um número nesse intervalo de 13 a 14, onde ele não pode ser maior que 14. Então, eu vou começar no 13.1 e ele não pode, a multiplicação dele não pode ser superior a 180. Então, vamos lá. Pessoal, eu já fiz aqui para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido, tá? Então, 13.1 ao quadrado é 171,4. 13.2 ao quadrado é 174,2. 13.3 ao quadrado é 176,8. 13.4 ao quadrado é 179,5. Vamos fazer, então, 13.5 ao quadrado, para ver se vai passar. Então, 3,5 ao quadrado é 182,2. Então, 13,5 não pode ser, porque a nossa raiz é 180,
e daria aqui 182. Então, a gente vai utilizar o 13,4, porque ele não passa a nossa raiz 180. Então, eu sei que minha raiz aproximada de 180 é igual a 13,4. Coloquei vírgula 4 porque eu disse no início que a gente estava procurando o resultado com uma casa decimal. Quanto mais casas, mais se aproximaria do 180, né, do resultado. Mas assim facilita um pouco pra gente, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Aqui eu coloquei uma raiz, um radicando até que razoável ali o valor, né? Tem outros menores, outros exemplos que a gente já viu nas outras aulas, que são um pouco mais simples. Então tá, até o próximo vídeo.